Olá, família quadrangular! Eu sou o Kenneth Fernandes. E eu sou Samuel Bastos. E esse é o Quadrangular Cast. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse projeto que está nascendo nesse ano, que no caso é o nosso podcast oficial da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado do Pará. E o nosso principal foco é trazer para você que está aí nos assistindo, nos escutando, curiosidades sobre os assuntos da igreja, sobre a vida ministerial de todos aqueles que aqui congregam e também trazer muita informação em formato de debate bem descontraído, que é o que a gente busca aqui. Quero também te convidar nessa hora a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá bom? No TikTok, quadrangular.cast, no Instagram também, quadrangular.cast e no Spotify também, Quadrangular Cast. Vamos lá? A gente tem aqui no nosso estúdio a presença das pessoas que estão no meio do assunto que a gente vai abordar hoje, que é escola bíblica nos dias atuais. E nós temos aqui a honra de convidar o nosso pastor, que ele pastoreia a nossa igreja há 25 anos, mas está pastoreando uma igreja agora numa região há 18 anos, administrador por profissão, em gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, mentoria e coach, e é professor do Instituto Teológico Quadrangular. Ele é casado com a pastora Tatiane e pai da Vitória e da Valentina Alessi. Bom, também nós temos uma convidada muito especial conosco aqui. Eu vou falar o nome dela no final. Pela descrição você vai saber quem é, tá? Carioca de nascimento, mas paraense de coração desde 2004. Título que oficiou em 2023. Sua trajetória é marcada pela paixão pela educação e pelo ministério. Ela é mestre em educação religiosa, licenciada em História e especialista em jornalismo digital. Atualmente, atua como ministra na EQ, diretora do Instituto Teológico Quadrangular, sede do nosso estado. Departamento de Educação da Escola Bíblica da Primeira Região de Belém. Além disso, ela é CEO do Instituto Moser, idealizadora de projetos voltados para a formação ministerial no Brasil e no exterior, com 3 livros publicados, coleções de materiais didáticos. Sua missão é entregar educação transformadora, capacitando líderes para servir com excelência. Essa, meus amigos, é a nossa pastora e querida Magna Morser. Seja muito bem-vinda conosco aqui. Amém. Muito obrigada por vocês terem nos convidado, né? É um privilégio para nós estarmos aqui estreando este podcast que eu acredito que vai ser bênção para todos nós. É de uma grande oportunidade e grande desafio, né, pastora Magna? Esse primeiro podcast que nós estamos realizando e somos gratos, privilégio de estar aqui e podemos trocar ideias através desse tema tão importante que é o ensino bíblico dentro da igreja. Primordial para a igreja, né? Isso. Certo. Então, nós vamos já começar logo com as perguntas, né? A minha primeira pergunta, pastora, é qual é o sistema organizacional da escola bíblica no estado do Pará hoje? Se você estiver falando com relação à organização hierárquica, nós temos uma coordenadora estadual de educação, que é a pastora Eusébia Silveira. A partir dela vem as coordenadorias regionais. No caso, por exemplo, eu sou coordenadora da primeira região de Belém. Então, temos coordenadores em todas as regiões eclesiásticas do estado. Saindo da região eclesiástica, nós vamos ter o diretor da escola bíblica. Também, em alguns lugares, chamados de superintendentes da escola bíblica, que caiu em desuso esse termo e ficou como diretor da escola bíblica. Então, assim, hierarquicamente é essa a estrutura. Uma coordenadora estadual, os coordenadores regionais e os diretores de escolas bíblicas locais. Certo. Essa é a organização. E eu gostaria de saber do Alexandre, qual é a tua relação hoje com a escola bíblica? Em que área você está inserido dentro da escola? Atualmente, eu me encontro como professor, vou assumir uma turma agora, nesse semestre, e sempre estou próximo à escola bíblica dominical. Nossa igreja tem escola bíblica dominical, a gente até trouxe algumas inovações dentro da escola,
como uma técnicas de educação a adultos, que a gente possa proporcionar para eles provocar eles o raciocínio, o pensamento crítico, analítico, abordando, tirando ele daquele estado de só receptor e passando a se tornar um construtor de ideia, um construtor de opinião dentro do contexto bíblico. Então, eu estive este ano acompanhando, de 2024, acompanhando a escola e tomei com decisão a diretora local. Eu vou ficar com base nos novos convertidos, que aí a gente vai trazer uma cultura, apresentar essa cultura do ensino bíblico, né? Porque a gente recebe pessoas que a gente de várias experiências com educação. Há algumas que são mais instruídas, outras que ainda têm um pouco de dificuldade quanto à prática da educação, do ensino, do estudo. Então é preciso estar lá na ponta de receber o novo convertido, o novo membro da igreja, e trazer para ele essa visão. Olha, essa aqui que é a proposta da igreja do Evangelho Quadrangular para que você cresça na educação cristã. Certo. Inteirando nisso que você falou, assim, quanto tempo existe de cada módulo para novo convertido, para um próximo estágio, assim, quanto período? Então, a escola bíblica, deixa eu buscar lá atrás um pouco. Vamos. Veja, a escola bíblica ela tem a sua fundação em 1780. Qual era o objetivo da escola bíblica? Que não tinha esse nome, era uma escola dominical. O intuito da escola dominical de Robert Hanks, lá na Inglaterra, não era ensinar a Bíblia, interessante, né? Era ensinar matérias. Por quê? Era uma região do Alcester, interior da Inglaterra, região carroeira, então Minas, onde as crianças também trabalhavam. E o único horário que elas tinham livres era no domingo. Então, vendo aquele problema, e é interessante, Alessi, que a gente vai entender qual é o poder transformador da palavra de Deus. É isso que a gente tenta trazer hoje, e certamente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, o poder transformador da palavra de Deus. Naquele momento, 1700 e poucos, as cadeias de Gloucester estavam lotadas, em região, né? Estavam lotadas. Por quê? Vandalismo, embriaguez, prostituição, tudo isso. Entra Robert Hanks dizendo o seguinte: eu preciso pegar essas crianças que ficam à toa, ficam à margem, e preciso ensinar disciplinas para elas. E ele ensinava matemática, língua inglesa, geografia, ciências e tal. Na hora do intervalo do almoço, ele ia para a capela. E na capela, ele ensinava a Bíblia como uma questão minoritária. Olha lá. E aí, os pais dessas crianças falando assim, não, eles estão mudando. A gente precisa disso também. E eles começaram a pedir o Hanks para que eles pudessem também ir para a aula. Final da história. A partir da escola bíblica, a Inglaterra criou o sistema público de ensino gratuito a partir da escola bíblica. Deixou de ser, obviamente, um ensino de disciplinas e fixou-se no ensino bíblico. Em menos de 20 anos, as cadeias de Gloucester não tinham mais nenhum preso, porque houve transformação social. Olha que Transformação social. E as grandes universidades que a gente conhece hoje, tem muita gente querendo estudar numa Oxford, uma Harvard, um Princeton, numa Yale, né? Quem não tem um sonho de fazer um cursinho lá, né? Começaram numa escola bíblica e se tornaram grandes universidades. Então você vê o poder que tem isso. Veja, uma escola bíblica tradicional, ela não tem período de tempo. Você entra e você vai estudar para o resto da sua vida. Perfeito. Agora, nós temos cursos. Por exemplo, eu tenho o Panorama Bíblico. É o carro-chefe da nossa escola bíblica. Ele tem um período de 2 semestres. Um ano você completa o Panorama Bíblico.
Mas e as classes? As classes não têm período, elas têm conteúdo, um programa de ensino, um currículo. Então, digamos, hoje nós estamos usando a revista A Grande Escolha. Qual é o período dessa revista? 9 semanas. Então, por 9 semanas, você estuda X conteúdo, né? Por mais 12 semanas, você estuda X conteúdo. Então, o que troca, o que determina o tempo é o conteúdo do currículo e não o tempo da escola bíblica. O tempo da escola bíblica, ele é eterno. Foi interessante que você colocou esse contexto histórico, que a gente vê que começou com o investimento de ensino nas crianças e os adultos viram a transformação através delas e passaram a integrar também. Hoje em dia, qual é mais ou menos a faixa etária que vocês recomendam às pessoas começarem na escola bíblica? 0 anos. 0 anos, desde o início já. Desde o início. Lá na nossa escola bíblica, em todas as escolas bíblicas, me permita, aliás, em todas as escolas bíblicas nós temos o departamento de crianças, né, ou a escola bíblica das crianças, e nós temos a primeira classe, que é o berçário. Uau. Então, nós temos o berçário. São crianças chegou, papai e mamãe já conseguem deixar lá, vai mamar, tudo bem, leva lá para mamar e volta. Então, desde a tenra idade, e isso é um preceito bíblico, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E aí nós vamos cair numa máxima, e o Alessio me ajuda nesse ponto, se nós perdermos uma geração com o ensino bíblico, você precisa de 40 para rever o teu erro. Se você perde a criança, vamos dizer, se as primeiras faixas de classes não preencher, você vai ter dificuldade nas adultas. Né? Porque veja o que a pastora Magna pontuou aqui. O início da escola bíblica começou-se com as crianças. Sim. 20 anos depois, naquela cidade, não havia presos. Ou seja, essas crianças se tornaram adultas e elas se tornaram formadores de uma nova sociedade. Houve ali uma como a gente chama, né, a mudança do algoritmo mental, já que a gente também vai possivelmente falar sobre essas possibilidades tecnológicas. A gente sabe que o algoritmo do teu celular, ele vai de acordo com aquilo que tua prioridade. Aquilo que o aparelho entende ser prioridade para você. Então, se eu entendo que a prioridade de uma criança é o conhecimento da palavra de Deus, eu estou garantindo que essa criança, quando adulta, ela não perca essa visão. Kennedy e Samuel, eu tenho 55 anos. Não parece, mas... Jovem, muito jovem. Muito jovem. Diga com quantos anos, mais ou menos, eu comecei na escola bíblica? Olha, desde o início, realmente. Já com meus 6 anos, eu já era aluna da escola bíblica. Olha aí. Então, não tem como você negar a fidelidade da palavra de Deus. Se você ensina uma criança dentro do contexto bíblico, ela não se desvia. Perfeito. Qual é o grande problema hoje, Samuel? As classes de criança na escola bíblica são mínimas. E tem muitas igrejas onde não há escola bíblica, na escola bíblica, classes de criança. Perfeito. Depois, o que o pai fala? Não, meu filho não pode ir para a universidade porque ele vai se perder. Ele já está perdido. Não houve estrutura, não houve investimento, não há transformação. A criança, ela está no estado de formação, formação de mundo, né? E aí, quando você pega uma geração de crianças que na construção de mundo dela não existe a introdução da palavra, não existem os valores, os princípios da palavra, a fé, o arrependimento, quebrantamento, obediência, ordem, disciplina, né? Esperança, relacionamento com Deus, com a família, com a sociedade. Que um tipo de visão de mundo
essa criança que talvez até esteja na igreja. Perfeito. Está na igreja. Mas veja, está na igreja 2 horas por dia, está na igreja 6 horas na semana, mas o restante está no mundo. Está acessando todo tipo de informação, todo tipo de construção de mundo que vai dar a ela uma perspectiva, muitas das vezes, distorcida. Quando ela chega no ambiente já adulto, que ela precisa ter tomadas de decisão dentro da construção bíblica, ela vai ter dificuldade. Vai ter, porque vai ser influenciada. Não foi construído. Porque, na realidade, essas 2 horas semanais que ela está na igreja, ela está como participante, ou do culto, ou de uma atividade, mas ela não está sendo o quê? Instruída, porque essa criança, ela está no culto com a mãe, com o pai, mas ela não está indo para a escola bíblica. E pior, sabe, Magda, desculpa te interromper, eu fico desafiado dentro da nossa igreja. A gente não pode colocar as crianças numa sala para distrair. Não. Passar tempo ali na coisa. Não, tem que educar. Tem que ter um projeto, a igreja, ela precisa ter, o pastor precisa se preocupar, precisa ter um ponto de atenção quanto ao que a gente está fazendo com as crianças lá atrás. Né? Que eles chamam às vezes de creche ministerial, é só deixar a criança lá. Das crianças. Eu tenho assim, me dá uma coceira, um comichão quando fala assim, vou levar as crianças para a salinha. Não é para a salinha, é para um lugar onde ela vai aprender da palavra de Deus, ela vai se encontrar, ela vai conhecer Jesus. E ela está no momento, né? Ela está no momento de conhecer Jesus. Ela está absorvendo o que tiver. Hoje ela está, até os 7 anos, ela vai construindo a sua personalidade. Então, como é que está ficando a personalidade do seu filho? Como é que está construindo a personalidade do seu neto? Né? Qual é das suas ovelhas, falando para os pastores, aquelas que amanhã, como diz o nosso pastor José, serão líderes da nossa igreja, serão pastores, líderes de célula da nossa igreja. Como é que está essa construção? Então, é válido ressaltar novamente, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem um programa, ela tem uma estrutura, como disse a minha pastora, desde o bebê até o idoso. Isso, e aí, completando a resposta, Kennedy, nós temos berçário, nós temos a partir de 5 anos em diante, que é o... Junior? Não, Junior é mais, né? Me falhou agora só essa, mas enfim, nós vamos toda a parte infantil, desde o berçário, 1 aninho, 2 aninhos, até os 11 anos, eles estão na EB Kids, depois vão para os adolescentes, vão para os jovens e vão para a classe de adultos. Os adultos podem ser mulheres separadas dos homens, pode ser misto, pode ser casais, enfim, nós temos classes e precisamos ter para todas as idades. Aqui na Igreja da Pedreira, nós temos o Projeto Caleb. O Projeto Caleb é um projeto para mais de 50 anos, pessoas com mais de 50 anos. Não seria 60, Magna? Seria, mas os 50 pediram. Para entrar. Importante. Nós baixamos, né? Os mais de 50 anos. E na escola bíblica? Classe Geração Caleb. Quando você entra, só as cabecinhas brancas. Só os primórdios lá. Só os primórdios. São aquelas pessoas maravilhosas, sabe? Com toda a sua experiência. Então, é maravilhoso isso. Foi interessante essa questão da gente falar que a escola bíblica, ela abre portas para todas as idades. Mas hoje em dia a gente vê que na era digital, né, às vezes é muito difícil os pais, às vezes, trazerem os filhos para dentro da escola bíblica por conta de... Às vezes é domingo de manhã, às vezes os jovens querem ficar deitados em casa e tudo mais. Vocês notam essa dificuldade e o que vocês podem aconselhar para os pais que querem trazer os seus filhos para dentro da escola bíblica? Eu uso palavras do pastor Josué. Ele, como a gente está mais no culto da manhã, né? E ele aproveita mais o tempo, até porque é mais dilatado pela manhã o tempo, e ele sempre vai dizer o seguinte: você fica, enfim, o teu filho estudou a semana inteira e no domingo você vai deixar ele dormindo? Não faça isso, ele precisa conhecer Jesus. Então, o que nós podemos fazer para minimizar essa questão? Aí eu digo que nós podemos sim fazer. Se eu tenho dificuldades no domingo de manhã,
para trazer a criança para a escola bíblica, eu abro outro horário. Eu oferto para essa criança um outro horário, onde o pai também possa ser privilegiado nessa questão. Por exemplo, eu trazer uma classe de crianças para o sábado, mas também ter uma classe de adultos no sábado, porque enquanto o pai e a mãe estão estudando, a criança também está estudando. Porque senão eu vou trazer uma segunda dificuldade. O pai e a mãe vêm no X horário e a criança é outro horário. Aí ele vai falar o quê? Poxa, não dá para mim. Então eu não vou conseguir, né? Então nós precisamos trabalhar com flexibilidade com relação a isso, né? De ofertar horários. Mas qual é a dica? A dica, eu acho que é uma questão de entender que a minha criança, ela precisa, volto a falar, a minha criança precisa conhecer Jesus. Ela precisa aprender de Jesus. Ela recebeu Jesus lá na célula, mas ela precisa estar inserida na escola bíblica para ela ser consolidada. Ela precisa estar no dia a dia, exatamente, do conhecimento bíblico, porque isso vai garantir que ela permaneça. Eu volto só um pouquinho para não alongar tanto, mas eu perguntei para vocês, com quantos anos você acredita que eu comecei na escola bíblica? Será que na faculdade, quando eu fiz 3 faculdades, será que desse período eu não fui bombardeada de ideologias? Com toda certeza. Meu amigo Alessi falou comigo com uma satisfação gigantesca. Amiga, completei mais uma pós. E lá, Alessi? Bombardeio. São culturas que a gente enfrenta, são culturas de pensamento. Perfeito. Né? De faculdade, né? É o lugar de ideias. Então, se o cristão não for forjado, ele não tiver esse forjo, né? Que começa em casa, tá? Começa também, a gente não pode delegar papéis, a gente tem que saber qual é o papel do professor, né? Às vezes do professor, do pastor e dos pais. Né? Então, quando chega na faculdade, no mundo de ideias de cultura, não tem a sua defesa, não consegue defender as suas convicções, as suas experiências espirituais, experiências de relacionamento com Deus e com o próprio corpo de Cristo. E aí é evidente que quando chega numa faculdade, acaba encontrando alguns pontos de vista que não tem como eles se defender, eles acabam que cedem. E aí a gente acaba perdendo. E é por isso que é bom essa experiência da criança na escola bíblica, onde ela vai ser forjada, né, no conhecimento da palavra, no seu encontro com Cristo, nas suas experiências pessoais e que determina a vida dela. Tá? Esse determinar a vida é eu ter convicção do que a palavra de Deus diz, né? Em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Então, a gente consegue caminhar. Certo. Um ponto, Kennedy, que eu trago é o quanto que é saudável o corpo de Cristo. Estarmos no corpo de Cristo. Nós vamos abordar aí a tecnologia, vamos abordar a IA, mas a gente ainda somos de uma geração e a gente sustentado pela palavra de que esse contato a gente precisa ter. Né? Hoje nós temos acesso pelas redes sociais, nós temos acesso pelo YouTube, hoje nós temos todo tipo hoje de pregação. Hoje o conhecimento ele está em todo lugar. Né? Mas a tangibilidade, a humanidade, a espiritualidade, o contato, o zelo, o afeto, o afago, isso são fundamentais para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo fortalece o corpo. Então, eu ali, meus filhos, crianças, filhos adultos, dentro do corpo de Cristo, dentro de uma classe de escola bíblica, trocando ideias, interações, culturas, isso vai fortalecendo essa cultura dos céus, essa cultura da palavra de Deus, que quando a gente se depara com o meio, a gente não se abala pelas convicções, convicções que a gente tem. No digital, continuamos analógicos, né? No digital, continuamos analógicos. Senhora, aproveitando o gancho aqui para fazer a pergunta para vocês dois, a gente já vai entrar nessa área da tecnologia dos dias de hoje, né? Só que eu queria saber, assim, uma pergunta minha mesmo, desde quando surgiu a vocação em vocês para entrar nessa área do ensino,
de ensinar pessoas, de ter essa paixão por querer levar a palavra de Deus. Eu sei que todos nós temos isso, né? Mas vocês parecem que têm, assim, foram direcionados para ser ensinadores, né? Não sei se é a palavra correta, professores, digamos assim. É ministério, né, Kennedy? É um chamado. Você tem que entender isso, é que é interessante. Por exemplo, nós estamos trazendo para uma classe específica aqui da igreja, na escola bíblica, um tema que é dons e ministérios. Então, quando você entende sobre chamado, né, vocação, todos nós temos um chamado. Todos nós. Veja, eu vou falar contigo que é músico. Músico não é ministério. Músico é talento. Tá? Ministério, nós entendemos dom ministerial. Vou refazer a minha fala. Músico não é dom. Músico é talento. Certo? Biblicamente, nós temos dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, 5 dons ministeriais. Certamente, todos nós que estamos aqui temos um. Eu só preciso entender qual é. E isso é desde pequeno, você vai sendo submetido a testes. Por exemplo, com 12 anos, eu já dava aula na escola bíblica para adultos. Olha. Nossa. Para adultos. Posso contar um caos? Já que a gente está aqui na questão do vamos rir um pouquinho também. Eu dava aula para mulheres. E uma certa vez tinha uma lição que tinha que falar sobre casamento. Nossa. Mas a pequena nem era casada. Essa menina nem era casada. Então eu falei assim, olha, eu convidei a irmã fulana de tal para ela dar aula para a gente hoje, porque vai falar de casamento e eu não sei nada de casamento. Então, com 15 anos, eu já era diretora de escola bíblica. Então, assim, nós vamos entendendo qual é o nosso ministério. Quando nós somos colocados à prova. Então, veja, você começa a cantar lá pequenininho, então você já sabe qual é o teu talento. Você começa a ser incentivado a pregar. Nós podemos ver algumas fotos do pastor Alessi, né? Alguns quilos atrás, aquela carinha de moleque e já pregando. Você pega pastor Josué, começou a pregar com 16. Exatamente. E hoje quem ele é? O apóstolo da Amazônia. Então você percebe. Então se você mostra para aquele grupo que existem dons, que você pode ir tentar reconhecer, você aflora, na vida, na sua vida. Entendeu? Você começa. Isso, despertar, essa palavra. Você desperta na pessoa o entendimento de qual é o dom dela. Então, no meu caso, já foi muito cedo. Eu já fui envolvida com educação muito cedo. E se você. Posso contar outro caos? Sim. Né? Alguns anos de igreja, a gente tem vários. Você sabe, Samuel, que me dava febre no segundo domingo do mês. Por quê? Porque era o domingo da ceia e os jovens da igreja tinham que ir evangelizar. E eu ficava tão nervosa, porque eu não sabia evangelizar. E eu começava a me dar uma frieira, não sei o que, aquela coisa, eu passava mal, Kennedy. Por quê? Porque precisava ir para a rua evangelizar. Mas me desse uma classe para dar aula. Exatamente. A coisa mais gostosa do mundo era quando o meu professor falava assim, no próximo domingo é a Magna que vai dar aula. Era isso aqui. Que coisa boa. Mas não mandava eu evangelizar, não. Eu não sabia. Eu não muito parecido também com no início da minha convenção, porque antigamente
né? A gente saía muito para evangelizar nas casas e tudo mais. Eu sempre fui esse cara assim, acometido mesmo, sempre muito vergonhoso em querer falar, assim, porque eu não sei falar e não sei o quê. Aí ele falou, bota o Kennedy para cantar. Pronto. Acabou. Acabou. Simplesmente. É chamado para aquilo ali e pronto, né? Faz assim com uma leveza que você nem imagina. E com essa importância do chamado, posso até direcionar essa pergunta para o Alexandre e para a Magna também, mas vocês acham que dentro da escola bíblica a gente consegue adquirir e reconhecer o nosso chamado também? A educação, ela, na escola bíblica, ela é sistemática. Ou seja, existe um programa, existe material próprio da nossa igreja que leva o membro a entender o seu despertar. Qual é o dom, qual é o seu chamado? Existe dons espirituais, disciplinas de dons espirituais a nível de escola bíblica, a nível de instituto teológico, que faz com que a membresia, o corpo de Cristo, ele entenda qual é o seu papel. Ajuda-o a enxergar melhor qual é onde que ele pode se enquadrar, se engajar dentro das ações, dos ministérios da igreja. Né? Eu, pegando o ponto da palavra de como começou, eu sou da geração dos tabernáculos, né? 97, quando o pastor José começou, eu vim para a igreja em 98, e incrível, pastora Magna, incrível, Kennedy e Samuel. Eu comecei aprendendo, eu vim do evangelismo, né? Eu vim das correntes de milagres, libertação, quebra de maldições, e durante muito tempo, aquela famosa foto, minha pastora, né? Eu era alguns quilos atrás, aquela gravatinha, muita largura. Nossa, meu Deus do céu, né? E era da libertação, expulsar demônios, curas, aquele trabalho muito forte da igreja dos tabernáculos dos milagres. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai percebendo o quanto que todos os ministérios são fundamentais. O apostólico, o pastor, o evangelista, o mestre, né? Ou seja, nós precisamos ter todas as forças. E aí eu começo a tender para um lado, entrou a geração visão celular, né? A visão celular, a igreja nas casas, e aí eu comecei a buscar conhecer, estudar, para poder repassar isso para a nossa igreja. E esse tato de ensinar, de treinar, de desenvolver liderança, isso causou, me tombou não só para o dom, né, para o ministério, mas para a conscientização do conhecimento bíblico. Haja vista que a gente precisa deixar isso aqui em pauta, me permita, uma coisa não atrapalha a outra. Não. Educação de liderança, ele não atrapalha a educação bíblica. Isso. Nós temos escolas de liderança que justamente importantíssimas são e fundamentais, né? Elas precisam ser alimentadas com o ensino bíblico. Fundamentadas no conhecimento bíblico. Senão qual a diferença que haverá de uma liderança secular para uma liderança bíblica? O que vai diferenciar a liderança secular, porque você olha no nosso meio, no meio social, existe todos os tipos de conceitos de liderança, né? Existe todo tipo de perfil de liderança, né? De conceitos e crenças de liderança. Mas qual é a liderança de Cristo? Qual é o formato como Cristo liderou dentro das células, dentro dos grupos missionários? Tudo isso você vai ver na base do conhecimento bíblico que a EBD ela proporciona. Porque não adianta o líder não ter embasamento bíblico para ministrar a palavra. Se o líder for líder dentro da igreja e não tiver um embasamento sólido da palavra, ele vai trazer um conceito de liderança autocrática, seculares. Isso é perigoso. Baseado em recompensas e não autocracia, vai... autocracia, meritocracia, ditadora. Não é por aí, né? A gente entende assim, veja, a base da igreja é a palavra. A palavra gera a igreja. Mas como assim? Pedro e todo aquele povo que estava no cenáculo aguardando por um comando, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram lá aguardando, e aí veio sobre eles
algo como línguas de fogo, não é isso? E aí eles foram cheios do Espírito Santo. No dia, isso foi na festa de Pentecostes. E eles saem do cenáculo e aí acontece algo impressionante. Quase 3.000 pessoas Se rendem, né? se rendem e são batizadas. Quem gerou a igreja? A palavra. Porque Pedro, ele vai pregar, Ele traz referências, ele né? traz Joel, ele diz, nos últimos dias, assim diz o Senhor. Então, quem gera a igreja é a palavra. Então, a palavra é o fundamento. Quem é responsável pelo ensino da palavra na igreja? A escola bíblica. Então, eu tenho os líderes, eu tenho os discípulos, eu tenho todo um trabalho sendo feito. E é interessante voltar só um pouquinho para a gente entender que toda igreja, todo corpo, né? Ele tem os 5 dons. A igreja precisa entender que a igreja funciona com os 5 dons. Tem os evangelistas, tem os mestres, tem os apóstolos, tem os profetas e tem os pastores. E eles precisam trabalhar integrados porque é uma engrenagem. O pastor não veja bem, entenda como eu vou falar. O pastor não fará a função do mestre. O mestre não vai fazer. Se fizer a função do mestre, ele é mestre. Ele é mestre. Entendeu? É óbvio que a gente entende que, dependendo da situação, tem pastor que vai ter que fazer. Não é que ele tenha os 5 dons, mas ele vai ter que fazer pela necessidade. Mas quando nós temos uma igreja grande igual a nossa, nós podemos deixar os ministérios funcionando da forma como eles têm que funcionar. Eu estou falando ministério aqui, deixa os mestres trabalharem, deixa os evangelistas trabalharem, e de forma integrada, como uma engrenagem. Isso cria uma igreja saudável. É como se fosse etapas, né? Você tem o evangelista, que ele vai ser o cartão visita, aquele que vai levar o poder de Deus através da mensagem da cruz, através de milagres e de curas, a comprovação da presença de Deus, como disse Nicodemos, por Senhor Jesus. E aí, uma vez que você tem um povo que percebe, que está convencido de quem é Jesus, aí vem o quê? Vem o cuidado, que é o pastoreamento, e vem o ensino, que são os mestres. São os mestres. Então, o evangelista ganha, o mestre ensina, consolida, forja, e o pastor cuida. O pastor cuida. Perfeito. E assim o apóstolo, ele expande esses ministérios, né? E o profeta ele vai ele realinha a direção. O profeta ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar falando, olha, volte-se para Deus. Atualizando, né? Redirecionando. Volte para Deus. E a escola bíblica, Alessi, é onde, Samuel, a tua pergunta foi essa, e na escola bíblica é onde você consegue mostrar isso para o aluno, para o membro, de uma forma muito prática, muito tranquila, e as pessoas saem dali realmente sabendo qual é o seu ministério. Saem não, elas permanecem, porque a gente não sai da escola bíblica, né? A gente continua. Saem com uma lição. Elas se reconhecem. É interessante a gente trazer uma pauta, né? Quando você observa o povo de Israel retirado da sua terra, exilados, passados 120 anos, né, pastora? Que foram para a Babilônia, minha mestra. 70 anos. Quando eles voltam sem identidade. Eles voltam com as histórias dos seus avós. Eles não voltam experimentados como o corpo de Israel. Aí o que Deus faz? Levanta um homem, Esdras. E de todos os ministérios que poderia Esdras começar a trabalhar, ele vai justamente tentar trazer a personalidade, os valores do povo de Deus através da educação em Israel, que estava prostituído, os muros estavam arriados, estavam derrubados. Então, e a primeira coisa que ele procura é trazer esse valor, que é o templo e o ensino. Ele chama, o Senhor traz a Esdras a necessidade de trazer os mestres
né, os magistrados que pudessem, junto com ele, ensinar um povo que 70 anos sem essa identidade. E Esdras, ele é chamado do primeiro pedagogo, né? O primeiro pedagogo. E é interessante porque quando eles retornam, eles não tinham né, os rolos, né? Não tinha. E quando eles acharam nos escombros do templo, eles ficaram um dia inteiro em pé, lendo sedentos. E hoje, sabe uma coisa que um pouco me entristece, Kennedy e Samuel, é que hoje nós precisamos fazer campanha de leitura bíblica, sendo que a Bíblia deveria... Me empresta a sua Bíblia, Alessi? A Bíblia deveria ser o meu desejo. Eu deveria ter o desejo, eu deveria ter a necessidade de todo dia abrir a Bíblia sem que houvesse um investimento numa campanha, um estímulo, um desafio. Quando a gente vê que eles não tinham isso e eles encontraram, eles ficaram ali o dia em respeito, em pé. Ou seja, se constrói primeiro o templo, depois se constrói os muros. Enquanto você não construir uma educação cristã dentro de você, haverá pendências nas outras áreas da tua vida. E é comprovado pela ciência que você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, ela cura você de várias doenças psicossomáticas, ela tira você da ansiedade, ela liberta a pessoa da pornografia, do palavrão. Ou seja, estudar a Bíblia, conhecer a palavra, é o que diz as Escrituras, né? O Senhor disse para Josué, medita nela dia e noite, né? Não te desvia. E completa. E ele completa, né? Aqui a gente faz uma casadinha, meu amigo Diano. Ele pensa, eu completo. E Deus, ele tem o cuidado de falar para Josué, ensina a este povo. Multiplica isso. Entendeu? É o Josué 1, né? Esteja forte, corajoso. Não tenha medo. Pega essa palavra, ele fala mandamentos, mas é a palavra. Pega a palavra, guarda na mente, no coração, ensina o povo. Aí vem, né? Você está lendo a Bíblia demais, está fanático, hein? Olha, não sei o quê. Aí é o que Deus vai falar para Josué. Não se desvie para a direita. Não se distrai. Nem se distraia, não foca. Se distrai. Foco. Porque se você fizer isso, onde pôr a planta dos teus pés, será teu. Só que a gente quer sapatear em cima das coisas, mas não presta atenção no que é necessário a ser feito. Eu sempre lembro o que mudou, o que virou a chave para o meu ensino foi eu passar a conviver com uma pessoa muito especial para a minha vida, que foi o pastor Paulo Benz. Ele que me ajudou a transitar esse convívio com ele. Eu ainda sou evangelista, ainda expulso demônios, ainda, né, ministro puro, ainda creio nos milagres, chego quadrangular, sou padrinho, creio nos milagres e curas, mas quando eu vi o pastor Paulo Benzo, eu era um garoto ali, fazendo um trabalho de libertação pela palavra. Aí eu disse assim, o que é isso? É isso que eu quero para mim. Algo assim, pela palavra, ele diz para mim, sempre falou, Alexandre, a palavra é simples, a gente que cumprir. Mas Alexandre, olha só, você disse que a ciência prova que leitura bíblica faz isso, isso e isso. Mas a ciência só está comprovando o que a Bíblia diz. Conhecer a verdade. Ela já vem falando, né? Para ser liberto. Agora, ser liberto de quê? A gente acha que é só dos demônios, mas não, são de preconceitos, de um monte de coisa. Cura a sociedade. Né? Cura a sociedade. É à toa que ela é muito importante desde o início. Né? Desde o início, a gente, né, você falou, desde lá dos primórdios e tal, a gente contou a história, tudo. Né, isso é muito importante para a sociedade hoje. Né? Vamos dar continuidade aqui, professor. Não estamos deixando muito de verdade. Também aprendendo muito. De verdade. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, podem responder, né? É uma pergunta meio que estrutural, vamos dizer assim. Existe um padrão estadual da escola bíblica no Pará hoje ou fica a cargo do pastor titular? Em cada igreja.
Não, como disse, posso, né, pastor? Deve. Existe o princípio da hierarquia, né? A gente é convicto, vou falar como pastor de uma igreja, tá? Eu sou convicto que a estrutura que a nossa igreja, quanto a Estado e até nacional, ela nos proporciona é fazer o dever de casa. Não precisa inventar a roda. O que a gente precisa é colocar em prática toda a proposta, porque, veja, eu vou falar como espectador de um trabalho fenomenal que a pastora é totalmente envolvida, que é a Escola de Sabedoria, né? A pastora Magna é minha pastora regional da Escola Bíblica, né? Então, ela proporciona para alunos e professores treinamentos, a equipe vai até as igrejas fazer a imersão, treinamento, né? Aí traz os professores, envolve os alunos, temos material didático, temos treinamento mensal, trimestral, temos grandes concentrações de imersão estadual, ou seja, nós temos uma estrutura, respondendo a tua pergunta, temos uma estrutura sim, e é só cumprir, é só realizar, fazendo. E aí, é óbvio, dentro de propósito, dentro de sonhar, de envolver quantos por cento da igreja, quantos alunos, né? E trazer um relatório, porque isso é gestão, isso é excelência, é qualidade. Nós temos relatórios que nos são dados e a gente relata e passa a nível local, regional, estadual e nacional, né, minha pastora? Sim. Sim. Então, não há, vou fazer o que dá na teia, caiu na cabeça, Deus me revelou. Não, na verdade já está revelado, tá? Com todo o treinamento, ensinamento, basta a gente cumprir, estruturar no local, professores, diretores, secretários, e fazer esse elo com os regionais e estaduais. Agora, depende muito da realidade da igreja local, né? Existe um padrão. Bom, o que nós temos com relação, o Alessio trouxe muito bem essa questão. Veja, o nosso padrão de ensino sempre vai ser a palavra de Deus, tá? E se eu não tenho uma revista elaborada, graças a Deus, eu tive a oportunidade de já escrever várias revistas para a escola bíblica, que a gente usa aqui, a gente usa fora do Brasil. Nós temos intercâmbios, né, com a Igreja de Portugal, lá com o pastor Valdir, né, dá um apoio na escola bíblica de lá, no ensino teológico de lá, enfim. Nós temos, por exemplo, 3 alunos no Japão, que fazem a nossa escola bíblica online. Né? Já viu o tempo. Então vamos chegar lá. Vamos chegar lá, não vou, é só um spoiler. Mas veja, a base do ensino é a Bíblia. Eu posso usar revistas que dão um apoio por destrincharem temas, tá? Sejam bíblicos, sociais. Agora, organizacional, nós temos uma certa liberdade. Por exemplo, eu sou coordenadora regional de educação. Eu respondo, hoje nós estamos com quantas igrejas? 90? 96. Quase 100 igrejas na primeira região. Eu respondo pelas 100 na questão de educação bíblica. Então, nós, às vezes, nos limitamos a olhar para a igreja sede, mas a igreja sede é a sede, mas temos as filhas. Sim. Então, essas filhas eu tenho que ir como coordenadora, eu tenho que ir lá, eu tenho que apoiar, eu tenho que instruir, mas nós fazemos isso debaixo de um comando. Então, nós recebemos um comando nacional, recebemos um comando estadual, e este comando ele deve ser executado. Então, como isso vai ser executado, depende da minha realidade. Nós temos congregações nossas em Barcarena, nós temos congregações nossas em Ananindeua, em Marituba, que não é a realidade da Pedreira. Uhum. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu faço uma imersão anual, a gente fica 10 horas aqui no salão social da nossa igreja. Ninguém sai dali. Não é que não saia dali porque eu falei que vou trancar a porta. É porque ninguém quer sair. Porque qualquer minuto é muito
É muito conteúdo. Então, nós chegamos 7h30 da manhã, tomamos um café reforçado e ficamos até 18, 19 horas. Almoçamos, merendamos e treinamento. Por quê? Porque cada um vai levar para a sua igreja local. E lá na igreja local, é uma fala minha para eles. O teu melhor parceiro no trabalho de educação é o teu pastor ou a tua pastora. Leve para ele, mostre, peça o apoio e coloque em prática. Agora, a prática depende da igreja local. Então, nunca vai ser rígido. Nós vamos ter flexibilidade, uma base, mas eu vou implantar conforme for a possibilidade da igreja local. Para a gente finalizar, infelizmente, esse bate-papo tão maravilhoso. Parte 1, né? Parte 2? Com certeza. Teve um ponto que a Magna colocou que a leitura bíblica precisa ser um desejo. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem alguns investimentos, algumas motivações, porque às vezes as pessoas elas deixam de lado a leitura bíblica, mas a igreja ela se preocupa também com isso, e se eu não me engano a gente também tem um programa de leitura bíblica para justamente incentivar as pessoas. Inclusive a gente vai deixar até o nosso QR Code aqui, porque eu falo por mim, eu também participo do grupo de leitura bíblica de 200 dias e está sendo maravilhoso, e da feita que a gente vai lendo, a gente vai tendo um desejo de aprender mais. Exatamente. Porque gera curiosidade, a gente aprende histórias novas, a gente aprende as culturas diferentes, histórias diferentes, e tudo baseado na Bíblia. Então eu gostaria que vocês falassem da importância desse canal de comunicação que a gente tem no WhatsApp para justamente incentivar as pessoas à leitura bíblica, hoje em dia, no caso. Aqui pela Igreja da Pedreira, a gente sabe que como igreja sede, a gente molda padrões, né? Então hoje nós temos nos nossos grupos, vamos lá, pegando do início, há um incentivo do pastor Josué de nós lermos a Bíblia. Todo ano ele incentiva, a gente distribui certificados e tal, muito bom. Só que no final do ano passado, nós estávamos conversando com o nosso pastor, e ele levantou uma ideia, nós juntamos as nossas ideias e saiu essa proposta do eu vou ler toda a Bíblia em 2025. Inclusive, o grupo do WhatsApp foi ideia dele. Né? Ele está mais ligado na internet do que você, amigo. Fora da curva. Né? E então ele falou assim, faça aquele grupo. Olha só como é que são, né, as coisas. Mas pena que só cabem 250 e poucas pessoas. Ele falando comigo. Aí eu falei assim, não, chefe, tem agora a comunidade. E na comunidade, porque eu já trabalho com comunidade na Escola Bíblica Online. Na Escola Bíblica Online, hoje, eu tenho 1.023 alunos. E na leitura bíblica, nós estamos com quase 1.200 leitores, né? E eu falei com ele, vamos fazer a comunidade, porque na comunidade a gente coloca 100 dias, 200 dias e 300 dias. Então, começou numa conversa, sabe, assim, bem tranquila, lá na sala dele, e deu no que está dando agora. Um movimento estadual de leitura bíblica que está sendo magnífico. Está sendo magnífico. Nós estamos com mais de 3.000 fichas preenchidas. Algumas pessoas não quiseram entrar nos grupos, mas estão lendo. Então, nós temos hoje mais de 3.000 fichas preenchidas de irmãos da Igreja da Pedreira que estão lendo a Bíblia, fora os de outras cidades, igrejas, regiões e países. Para você ter uma ideia, Samuel, todos os cards que a gente coloca na leitura bíblica, porque eu que tenho esse trabalho. E é maravilhoso para a gente não se perder também. Então, ontem eu coloquei errado. Mas eu coloquei errado o número. Era para colocar 51, eu coloquei 52. Olha, enxurrada de mensagens. Pastora, está errado. Conserta lá. Tá bom, vou consertar. Todos os cards de leitura bíblica
no grupo de Portugal é colocado no outro dia. Ou seja, a nossa igreja em Portugal também está com um grupo parecido com o nosso e usa os nossos materiais, os nossos cards. Enquanto aqui é 51, lá é 50. É sempre um dia a menos lá, e para eles aproveitarem. Então tem sido magnífico, tem sido realmente maravilhoso. Legal. Bom, infelizmente a gente está chegando já ao final. Poxa, que nós nem falamos da Escola Bíblica Online. Mas esse assunto a gente vai deixar para a gente falar numa próxima vez. Amém. Vai ficar a expectativa aí para o pessoal daí de casa, né? Mas eu acredito que já foi muito esclarecedor para todos nós, para mim principalmente também. Aprendi muito com o que vocês falaram hoje aqui, né, meu amigo? E aprender também sobre a escola bíblica, como é a forma que ela atua dentro da igreja, porque muitas pessoas às vezes não vêm por não conhecer, por não saberem do que se trata. Isso. Então acho que esse assunto informativo que a gente coloca como início do nosso podcast é justamente para atrair pessoas para a escola bíblica. Então, se você que está aí na sua casa ainda não participa da escola bíblica, venha participar. Nós estamos de portas abertas aqui na nossa IEQ Sede para você realmente adquirir conhecimento e se aprofundar na palavra de Deus. Só lembrando, Samuel, que nós temos aula na escola bíblica todos os dias. É isso que eu ia perguntar para você. Todos os dias. Quando eu assumi a escola bíblica da IEQ Sede, nós tínhamos aulas só no domingo pela manhã. Era escola dominical. Era escola dominical, entendeu? E aí a gente muda para a escola bíblica, não muda, só tirou o dominical ali da fala, né? Ainda tem a dominical, sendo que dominical não é de domingo, mas de domínio. Ok. Então, eu falei assim, poxa, nós temos um elefante branco, né? Mais de 30 salas desocupadas durante a semana. O que a gente vai fazer? Aula. Aula. Então, hoje, se você quiser estar na nossa escola bíblica, nós temos aula de segunda a domingo, inclusive na parte da manhã. Quarta-feira tem aula pela manhã, sexta-feira tem aula pela manhã, 9 e 10 horas. Dias da semana, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Entendeu? Conhece esse corinho, amigo? Me conta. Depois eu canto. A gente ensina do corinho quando a gente cantava quando era criança. Todos os dias. E por falar nisso, eu gostaria que vocês, Alexandre e Magna, colocassem para o pessoal de casa as redes sociais e contatos que vocês podem estar abrindo para eles entrarem em contato com vocês para saber, além do que a gente conversou aqui, saber mais sobre a escola bíblica. Bom, o meu endereço pessoal, né, o meu contato, as redes sociais, o Instagram é Alexandre Alessi, Facebook Alexandre Alessi. Você pode encontrar o nosso trabalho. E nós temos o Instagram IEQ Visconde, que é onde a gente apresenta as ações, as atividades, as propostas. Tivemos agora 40 dias de jejum e oração, 40 dias, todos os dias na igreja, 1 hora, que é justamente para incentivar, o membro da igreja a ficar um tempo sozinho com Deus. E aí eu disse, olha, quando acabar os 40 dias, eu vou soltar a rodinha, e aí eu quero ver você andando sozinho, ninguém se esborrachar lá na frente, porque 40 dias, o pastor empurrando, e foi maravilhoso. E lá temos os temas, todos os dias eu estava colocando lá os temas dos 40 dias. E aqui Visconde, Instagram, Alexandre Alessi, Instagram e Facebook. Perfeito. O meu é @MagnaMosser, tudo. YouTube, Facebook, Instagram, não tem mais Twitter, né? X, né? Tudo é sempre Magna Mosser, tá? Mas também você pode estar visitando Escola Bíblica IEQ, tá? Que é da nossa Escola Bíblica, e também o ITQ Pedreira, que é do nosso Instituto Teológico, ao qual eu sou diretora também. Eu entendi que você vai colocar o QR Code da leitura bíblica para eles? A gente vai colocar na tela também. Pronto, então você acessando por aquele QR Code, você também vai ter acesso a todas essas redes sociais do pastor Josué, da igreja, enfim, lá vai ter tudo. Certo. Muito obrigado, gente. Obrigado, pastor Alexandre, pastora Magna, por vocês estarem aqui conosco hoje. Que bom. Foi um tempo muito bom, realmente. Espero que
vocês voltem logo para a gente dar continuidade nessa conversa aí. Vamos aguardar esse convite. Só chamar. Amém. Lembrando que a gente vai ter os nossos episódios publicados nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, no Instagram e no TikTok. A gente vai ter conteúdos também, então acompanhem a gente por lá. E lembrando que os nossos episódios saem toda terça-feira. Então já acompanhe, já se inscreva aí nos nossos canais para não perder o próximo episódio. Certo. Então, a gente quer agradecer a tua companhia até aqui agora, tá? Deus abençoe a tua vida, a tua família aí e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até mais, paz.